Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos neste programa semanal Tech Vision. Muito bom encontrar vocês. Nossa temporada vai começar agora em setembro e vai ficar todo o ano de 2024, sempre um episódio por cada semana. E as reprises vocês vão encontrar semanalmente e diariamente no streaming da TV Humana, www.tvhumana.com.br. Vocês vão procurar lá o canal Tech Vision e de lá vocês seguem todos os nossos episódios, né? Nossa temporada e assim por diante. Vai lançando uma trilha padrão streaming, né? Que onde é a plataforma que está mais em evidência no mundo hoje, são as plataformas de streaming, e vocês vão ter direito, né, gratuitamente aos nossos conteúdos, certo? Então, sempre no nosso programa Tech Vision, a gente vai falar de inovação tecnológica, na parte de inteligência artificial, cibersegurança, e essa semana eu trouxe um tema bastante importante para vocês, né? Eu não vou falar sobre inteligência artificial, eu vou fazer um questionamento aqui com vocês. Será que a inteligência artificial existe? Será que isso que está acontecendo no mundo hoje, algo disruptivo, existe? Ou estão substituindo sopa de letrinhas aí? O que era algoritmos, se falava em algoritmos no passado, né, alguns meses atrás, alguns anos atrás, estão substituindo pela expressão inteligência artificial. Então, são esses temas que a gente vai trazer hoje para vocês entenderem, né? Será que ele existe? Desde quando existe a inteligência artificial? Teve seus fundadores, pontos positivos, né? Pontos negativos, obviamente que vai ter pontos negativos. Né? Quais são os exemplos práticos que a gente vai ter com o uso dessa tecnologia? Né? Como é que a gente usa isso no dia a dia como empresa, como pessoa física, como pessoa jurídica? Então, essa é a abordagem do nosso segundo programa Tech Vision, com Anderson Oliveira na sua telinha da TV Humana. Então vamos lá. Começando já a pergunta base da nossa abertura hoje, sobre a inteligência artificial. Será que ela existe? Será que é conversa para boi dormir? Será que é mais uma invenção? Né? Então, a resposta, ela existe, pessoal. Ela existe sim. Existe desde a década de 50, com Alan Turing, né? Ele começou a desenvolver isso nos Estados Unidos, já colocando essa abordagem, essas análises de dados dentro de alguns equipamentos da época, eletrônicos, né? Então, a inteligência artificial, ela existe. E já foi usado muito em guerras, né? Guerra Fria foi usada inteligência artificial. Então, é uma forma de processar as informações bem mais rápido do que nós humanos processamos, né? Então, ela encurta muitas coisas, muitos processos. No final do programa, eu vou dar um exemplo prático que vocês vão ficar bem abismados, né? Então, os pontos positivos que a gente vê nesse processo é a forma rápida de você processar aquela informação, aquela imagem, aquele dado. Nos próximos episódios, eu vou explicar qual a diferença de informação para dado. Tá? É uma coisa bem interessante. Tudo se fala informação, tudo se fala dado, mas existe uma diferença de um para o outro. Então, meus amigos, os pontos positivos é o poder extremamente acelerado. Né? Eu, como cientista de dados, eu gosto muito de falar o seguinte, que sempre a inteligência artificial vai ficar como copiloto da história. Né? O piloto da história sempre será o ser humano. Então, a inteligência artificial existe para assessorar as pessoas, assessorar as empresas, assessorar os profissionais, assessorar os diagnósticos médicos. Haja vista que um robô hoje ele consegue diagnosticar imagens, né? Milhares, milhões de imagens, pelo um tempo limitado, com uma análise extremamente precisa.
O ser humano consegue fazer isso? Consegue. Mas só que ele vai ter falhas, ele vai demorar mais tempo. Então, se a gente está falando que tempo é precioso, é dinheiro, a inteligência artificial lá vem para isso. Então, os pontos positivos são altas capacidades de processamento de dados. Certo? Então, o ser humano ele é capaz de fazer isso? É capaz de fazer isso, mas ele não é capaz de fazer de forma tão precisa como um robô. O robô analisa isso. Basta a gente ver que jogos de xadrez, né, na década de 90, foram é, inseridos a participação de robôs. Por quê? Porque tinha humanos, né, que ganhavam todas as partidas. E eles já estavam no pico do cume. Não tinha mais quem desafiasse eles. Então, essas pessoas foram desafiadas por robôs. Inicialmente, os robôs perderam, mas logo os robôs começaram a ganhar. E é inegável que o poder de processamento dos robôs hoje são infinitas vezes superiores às nossas, né, de humanos. Então, pontos positivos, eu vejo isso. Como cientista de dados, alta capacidade de poder de processamento. E aceleração de vários processos hoje que a gente consegue ver com o uso da inteligência artificial. Né? Pontos negativos. A gente vê hoje que, querendo ou não, a inteligência artificial, por ela automatizar vários processos, né, com o uso a gente chama de metodologias ágeis, uso de agentes, isso provavelmente vai ter alguma linha de desemprego, sabendo que ela desemprega numa ponta, mas emprega na outra, emprega pessoas mais bem qualificadas, mão de obra mais especializada e assim por diante. Então, não vou dizer somente que ela desemprega, ela emprega também. Mas no frigir dos ovos, ela desemprega mais. Isso é um fato. Né? Como aconteceu na nossa Revolução Industrial, no século XVIII, lá na Inglaterra, foi um Deus nos acuda, todo mundo pensava que as pessoas iriam perder o emprego, etc. Inicialmente, ela cria esse impacto negativo, mas depois ela é suprida pela mão de obra especializada. Outro ponto negativo que a gente vê hoje é o consumo excessivo de energia. Sabendo que muitos servidores que trabalham com inteligência artificial simplesmente estão fazendo mini usinas de energia localmente, porque o poder de processamento é muito alto e o consumo também. Tá? Eu não falo isso dentro de uma indústria, de uma fábrica, de uma empresa. Estou falando isso de servidores de grandes escalas, né? Como os servidores da Google, Microsoft, enfim, da Oracle e outras empresas que trabalham com esse tipo de ferramenta. Tá? Sem falar no próprio ChatGPT, na Meta, enfim. É um poder de processamento altíssimo, e isso já é algo que preocupa hoje. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de exemplos práticos, né, do uso da IA. Ultimamente, com um estudo de caso, com os colegas de faculdade, a gente viu que as baleias, né, elas emitem sinais, né, sinais sonoros, e foi identificado que esses sinais eles têm uma curva na onda da comunicação, ou seja, existe um padrão de comunicação. Né? Isso é muito interessante, porque através de aplicações de inteligência artificial, a gente já consegue identificar o que as baleias estão se comunicando entre si. Né? E existe aquela brincadeira, se a gente consegue receber o sinal, será que a gente vai conseguir emitir o sinal? Será que em breve os humanos, através de aplicações de frequências estabilizadas, de situações de transmissão e recepção de dados na linguagem nativa do animal, a gente vai poder se comunicar com animais, né? Então fica aquela interrogação. E eu posso assegurar que a resposta provavelmente é sim. Então são pontos positivos. Né? Análise de imagens de pessoas
com câncer, com moléstia. Eu iniciei o trabalho aqui, nosso programa, falando disso, falando que é muito fácil para um robô analisar imagens e dar um diagnóstico preciso. Né? Não vamos tão longe. Hoje o ChatGPT, se você botar lá, o ChatGPT fazer uma apresentação, ele faz. Então, faz em milésimos de segundos. É só para demonstrar a aplicação, né, da inteligência artificial na vida da gente, né? Tanto como pessoa física, como pessoa jurídica. Professor, então, você está falando que a aplicação já está começando a aparecer. Sim. Vou dar outro exemplo. Empresas. Aí eu já vou trazer empresas de pequeno e médio porte. Recebem ligações, mensagens via WhatsApp, via Telegram. E essas empresas, elas não sabem o que vão fazer com as leads, né? Os dados. Lembrando que, para existir uma inteligência artificial, obviamente, tem que ter uma grande base de dados para ser analisado. O robô ele não analisa porque ele analisa achando bonito, não. O robô sempre analisa informações em cima de dados. Tá? Então, só para vocês terem ideia como é que funciona o negócio. Certo? Então, empresas de pequeno, médio porte, o que é que elas fazem com as leads? Aí eu provoco você que está me assistindo agora. O que é que você faz com suas leads? O que é que você faz com as pessoas que clicam num botão, as pessoas que mandam um e-mail, as pessoas que mandam mensagem no WhatsApp? O que é que você faz com isso? Você responde? Você responde em tempo hábil? Sua resposta é suficiente? Essa resposta está gerando vendas? Se não está gerando vendas, por que não está gerando vendas? Então, como é que você trata a sua lead? Né? Você consegue criar um ecossistema de vendas para o cliente que já fez a primeira compra, ou seja, ele comprou um produto, você está preocupado em criar e conseguir novos clientes, porque você não consegue fazer a segunda venda do seu cliente que você já tem em casa, que ele já conhece a experiência. Então, assim, é outra pegada que a inteligência artificial tem, né? Que é o tratamento de leads, que trabalha muito com marketing ativo, né? A inteligência artificial trabalha com aquele marketing ativo, que bate na sua porta, que abre o seu Instagram, que abre o LinkedIn e oferece, né? Não é aquele marketing reativo, que daquela marca, eu vou comprar. Não. Hoje a inteligência artificial, ela bate na sua porta, juntamente com o marketing, né? Já entendendo, porque o que você pensa que está clicando de graça, você não está clicando de graça. Todos os seus cliques no seu computador, no seu notebook, no seu celular, eles são alimentados dentro de uma plataforma. E esses cliques, as plataformas, né, como o Google ADS, o Google Analytics, né, dentre outras plataformas, elas vendem isso de forma cara. Não é barato, não. Por quê? Porque as pessoas vão trabalhar leads, trabalhar indicações de acordo com a necessidade delas. Se eu trabalho com seguro de carro e dentro da minha empresa de seguro de carro vende consignado, então eu não vou oferecer outro produto para a pessoa que me comprou o seguro de carro. Eu vou oferecer um produto que está dentro do meu ecossistema, próximo ao meu seguro de carro. Então é aquela venda casada. Eu não vou vender para esse cliente outro produto que não esteja associado ao meu ecossistema, ao que eu já entendo do perfil do cliente. Né? Isso eu estou falando para quem já tem sua base de dados. Quem não tem, a inteligência artificial está aí para conquistar a sua base de dados, começar do zero, entender o perfil do mercado, primeiramente, para depois entender o seu perfil, o perfil da empresa, o perfil do produto, né? Começar a fazer mineração de dados, experimentos por amostragem, até chegar nesse casamento perfeito. Então, meus amigos, a gente está vendo aí um momento extremamente revolucionário hoje. Tá? No canal Tech Vision, aqui no nosso
TV humana, a gente não vai só falar de inteligência artificial, a gente vai falar muito de inovação tecnológica. A gente vai falar da parte de inteligência artificial, mas também a gente vai falar da importância de entender isso, né? Então, isso é muito importante para você não ficar atrás, para você sempre estar na vanguarda, né? E eu convido vocês a conhecerem também uma plataforma bem disruptiva que tem no mercado hoje, chamado Tech Leaders, né? Você os créditos aqui da nossa apresentação, www.techleaders.com.br, tá? Vai ter lá umas dicas bem interessantes. Cursos OFC, né? Que é nosso canal no Instagram, tá bom? Tech Leaders Cursos OFC. Com isso, vocês vão ter um leque de informações para vocês surfarem nesse hype da onda do que existe de na nossa sociedade hoje, certo? Então, são essas as dicas que eu deixo para o programa de hoje. E deixar bem claro, inteligência artificial, ela existe sim, né? Ela começou na década de 50, por Alan Turing, e naquela época não tinha o poder de processamento que os computadores têm hoje, não se tinha essa quantidade de memória que se tem hoje. Né? Eu vejo isso como uma evolução da humanidade. As pessoas estão cada vez mais interconectadas, gerando conteúdo, e a pergunta que não quer calar, o que é que se faz com esse conteúdo gerado? Né? Para vocês terem ideia, o que eu estou falando aqui, nesse programa, facilmente eu gero uma aplicação que facilmente ela pega tudo que eu falei, transforma minha voz em leitura, né, que transforma em dados, em escrita, e nessas escritas eu posso criar facilmente um capítulo de um livro, né, sobre o que a gente está conversando aqui. Então, isso os professores de universidade vão fazer facilmente. Vão dar aulas de um semestre, de um determinado curso, vão gravar as aulas e no final das aulas vão gravar um capítulo de um livro, né, para eles publicarem futuramente, tudo usando inteligência artificial. Ou seja, o que eu estou falando aqui com vocês facilmente está gerando dados. Então, isso é nunca visto pela humanidade. Você não desperdiça absolutamente nada. Da sua voz, do texto, da análise dos dados, enfim, é uma pegada extremamente moderna, né, e bem futurística, certo, pessoal? Então, só para deixar claro que meu ponto de vista como cientista de dados nunca será em utilizar a inteligência artificial para substituir o ser humano. A gente está aqui levantando a bandeira do emprego, do desenvolvimento e levantando a bandeira de forma que a gente consiga agregar esse conhecimento de forma disruptiva, né, transformadora para a sociedade, trazendo diagnósticos de imagem de câncer de forma mais precisa, procedimentos cirúrgicos cada vez mais bem elaborados, né? Mas de nenhuma forma nossa visão aqui é de desempregar qualquer pessoa ou substituir qualquer pessoa pela inteligência artificial. Então, o meu ponto de vista e o ponto de vista da produção da TechVision é levar a inteligência artificial sempre como algo que acessore o ser humano. Para mim, o ser humano fica sempre em primeiro lugar, ele vai ter sempre uma assessoria cada vez mais precisa. Né? E se a modernidade está aí para isso, o que a gente vai desprezar, desperdiçar? Né? Então, se a gente tem isso a nosso favor, por que a gente vai desprezar essa tecnologia? É só para vocês entenderem o quanto isso é importante. E existe uma pegada bem moderna, né, que é a inteligência artificial versus a inteligência emocional.
né? Será que nós, seres humanos, estamos preparados? Né? Será que nós, como humanos, estamos preparados para surfar nessa onda? Será que a gente não está se sentindo ameaçado? Essa é a dúvida. Então, fica a reflexão para vocês. Né? E nosso programa, o TecVision, ele vai ficando por aqui. Sempre nossas apresentações serão nas segundas-feiras à noite. Né? Eu deixo aqui o chat para vocês sugerirem temas, né? Sugerirem entrevistados e contribuírem para que nosso bate-papo ele fique cada vez mais dinâmico, interativo e que seja algo agregador, tanto para o público que está nos ouvindo aqui, nos vendo, como para a equipe da TV Humana, para a sociedade em geral. A gente acredita que isso é uma contribuição social para um mundo melhor, né, um debate mais rico, mais justo. Então, a gente traz sempre conteúdos atuais e hoje eu abordei a pergunta sobre inteligência artificial. Ela existe? Ou todo mundo fala e ninguém vê, certo? Então, fica a nossa provocação da TecVision sobre o uso, sobre a aplicabilidade e sobre a questão do emprego e do desemprego. E eu dei alguns exemplos práticos aqui, tá? Então, você que quer saber mais informações, que quer uma consultoria, que quer um apoio, quer tirar dúvidas, você fica à vontade, tá? Entre em contato conosco através do nosso e-mail, que é Vou deixar o endereço da Tech Leaders, que é www.techleaderscursos.com.br. Lá vocês vão ter o direcionamento para entrar em contato conosco. A gente atende todo o Brasil, pessoa física, pessoa jurídica, sempre na pegada não só de inteligência artificial, mas na pegada de inovação e tecnologia. Então, se vocês querem modernizar as empresas, querem trabalhar de uma forma moderna, dinâmica, a TecVision, ela também trabalha com consultoria e hoje a gente atende todo o Brasil. Tá bom, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês próxima semana, todas as segundas-feiras, à noite, a partir de 8 horas da noite, aqui na TV Humana, com o professor Anderson Oliveira. Então, até a próxima semana. Conto com vocês.